Bom, já vimos então a citação indireta com o autor citado no início, o autor citado no final, isso com um autor somente. O que nós vamos ver agora? Veja bem, um exemplo de citação indireta com dois autores do mesmo artigo. Então, o artigo foi escrito por dois autores e eu quero citar esses dois autores. Só que eu vou fazer uma citação no final da sentença. Então, veja, a personalidade é definida como tudo aquilo que distingue um indivíduo de outros indivíduos. Ou seja, o conjunto de características psicológicas que determinam a sua individualidade pessoal e social. Abriu parênteses. Anderson é o primeiro autor. Letra maiúscula porque está tudo entre parênteses. E eu já falei para você não se esquecer. Entrou em parênteses, letra maiúscula. Anderson tem um outro autor. Ponto e vírgula. Matos, também letra maiúscula. Não é E de companhia, não é vírgula, não é E comum, não é nada. Você vai colocar simplesmente um ponto e vírgula. Tá? Vírgula, o ano, 2001, fecha o parênteses. E de novo aqui, eu não vou cansar de repetir, para que você aprenda mesmo. Olha o ponto final onde está. Depois do parênteses, o ponto. O ponto não está ali pessoal e social, que acabou a frase. Não está. Veja bem, o ponto final está depois de fechar o parênteses. Tá? Agora, vamos ver como é que eu faria se eu quisesse colocar os dois autores na sentença. Então, veja, eu estou dando essas duas maneiras para que você tenha liberdade de construir o seu texto, deixando numa linguagem gostosa, acessível, prazerosa. Você vai colocando, primeiro você põe o autor no início, no outro você põe o autor no fim, depois você põe o autor no início. Tem um texto que pode ser até seu mesmo, e assim por diante. Então vamos ver agora, você fala, não, agora eu não quero colocar o autor no final. Eu vou colocar o meu autor no início da sentença. Como são dois autores do mesmo artigo, como é que fica? Lembre das regras que eu já falei. Se tiver incluído na sentença, letra maiúscula, minúscula, seguidas. Então veja, segundo Anderson, ó, letra maiúscula, o A, o resto minúsculo. E Matos, tá vendo? Quando o autor está no final da sentença, você colocou ponto e vírgula entre um autor e outro. Aqui não, aqui você está dentro de um texto, corrido, falado, escrito, melhor dizendo, né? Não é falado, é escrito. Segundo Anderson e Matos, 2001, a personalidade é definida como tudo aquilo que distingue um indivíduo de outros indivíduos. Ou seja, o conjunto de características psicológicas que determinam a sua individualidade pessoal e social. Ponto final. Está vendo? Não tem autor no final, o autor já está lá no começo. Olha de novo, segundo Anderson e Matos. Tá? Então você tem o autor que está incluído na sentença. Pode estar no início, podia estar mais na frente um pouquinho, assim por diante. Agora o exemplo de citação indireta com mais de 3 autores. Vocês se lembram, agora há pouco, quando eu falei, quando tinha um autor, 2 autores, 3 autores, o que eu falei? Você deve se lembrar. Quando nós tivermos mais de 3 autores no mesmo artigo, o que vai acontecer? Aquela palavrinha que eu falei agora há pouco, você grava bem. É uma palavra em latim, et al. Et al, A-L. Ponto. Abre parênteses, 2002. Fecha parênteses. Então veja, segundo Almeida et al., quer dizer que eu tenho Almeida, mas eu já estou sabendo que tem pelo menos 4. Porque eu estou colocando et al. Abre parênteses, 2002. Fecha parênteses. A estrutura da personalidade é a base que organiza e une entre si as diferentes condutas e disposições da pessoa, sendo que a organização total dá consistência dessa conduta. Então vejam o Almeida et al. Agora, se eu quisesse colocar o trecho, o texto que eu li, lembrando sempre, é indireta, você leu, entendeu, interpretou e vai escrever seguindo o próprio pensamento do autor que você leu. Só que agora você quer colocar, para variar um pouquinho,
Você vai começar falando do assunto e vai colocar o autor no final. É muito comum, você pode usar muito disso. No seu trabalho, na sua pesquisa, você vai sempre estar colocando os autores a partir do instante que você lê, interpreta, coloca, põe o autor. Além daquelas citações que nós já falamos, a direta curta, a direta longa, as diretas. Então veja aqui, ó. A estrutura da personalidade é a base que organiza e une entre si as diferentes condutas e disposições da pessoa, sendo que a organização total dá a consistência dessa conduta. Acabou a frase. Olha o parênteses. Almeida et al. O et al não é letra maiúscula. Tá? A expressão latina continua em letra minúscula. Et al. A-L, ponto. Vírgula, depois do ponto a vírgula. O que acontece muito, é muito comum a pessoa errar, é colocar et al, vírgula e colocar o ano. Você tem que encerrar a palavra latina. Et al, ponto. Porque o al, na realidade, é uma abreviação de et ali. Ali-i, que seriam outros. Então, a gente coloca et al. E a convenção, pelas normas da BNT, é AL, ponto. Vírgula, 2002. Perceberam que vocês têm o Almeida com letra maiúscula, abriu parênteses, e aí veio o ponto final depois que acabou o parênteses. Compare com o anterior. Segundo Almeida et al. E veja esse aqui, ó. Almeida et al. Vendo a diferença? Letras maiúsculas, et al, ponto, vírgula e o ano. Agora, se nós tivermos 3 autores de 3 artigos diferentes, referentes ao mesmo assunto. Então, você tem um assunto que você leu num autor, você pega um outro artigo de um outro autor, você lê, está com a mesma ideia daquele autor, você pega um terceiro e você lê e vê que está também dentro da mesma ideia. Então, você encontrou 3 autores, 3 artigos que falam a mesma ideia. Ótimo, você viu os 3, você vai poder colocar a frase e colocar o nome dos 3. Como é que nós vamos fazer? Os autores têm que ser citados em ordem alfabética e não cronológica. Você pode ter um artigo de 1999, mas o que vai respeitar é a ordem alfabética, tá? E não a cronológica. Separados por ponto e vírgula. Então veja, entenda direitinho isso aqui. Ela polariza e encaminha sobre a forma de demanda coletiva as necessidades de todos. Abriu parênteses. Fonseca, vírgula, 1999, ponto e vírgula. Paiva, vírgula, 1997, ponto e vírgula. Silva, vírgula, 2001, fecha o parênteses, ponto final. Então veja, o F primeiro, Fonseca, P, depois o S. Não é pelo ano, mas é pela ordem alfabética. Então você tem Fonseca, os nomes tudo em letra maiúscula, vírgula, o ano. Depois que você coloca o ano, você veja, depois do Fonseca você pôs a vírgula, para colocar o ano. Depois do ano, ponto e vírgula para escrever o nome do outro autor. Então você tem agora o Paiva, vírgula, o ano dele. Ponto e vírgula, o terceiro autor. Silva, vírgula, 2001. Fecha o parênteses, aí vem o ponto final, que fechou definitivamente o parênteses. Abriu ali quando começou com Fonseca e fechou ali no Silva. Muito bem, já vimos a citação direta, citação indireta, e agora nós vamos ver citação de citação. A citação de citação normalmente acontece quando o autor do texto não pode ter acesso à produção de outro autor, e que é importante para o tema que ele está sendo trabalhado. Isso acontece quando o livro é muito antigo, já está esgotado, não se pode encontrar mais. Utiliza-se sempre então a citação de citação, desde que o autor que fez a citação seja de confiança. Então, ou seja, você tem um trecho num autor que você achou agora em 2012. Ele tem um trecho de um autor de 1920. Ótimo, aquele texto é muito importante para o meu trabalho. Como é que eu faço para levar? Eu vou colocar o
o autor daquele 1920? Não, não pode. Você está vendo o quê? Está vendo no outro, que é de 2012. Então, o que você vai fazer? Você vai poder colocar, mas você vai ter que dizer que você leu, viu, nesse autor mais recente. Tá? Então, por exemplo, isso acontece quando o livro está esgotado. Em 1925, você não vai achar mais o livro. Aquele autor achou, você confia nele? Ótimo, então deve estar certo. Ou então está numa língua de difícil acesso, está em russo, está em japonês, está em chinês, você não vai conseguir traduzir. Então, já que alguém traduziu e colocou no trabalho, ótimo, me interessou, eu quero, pego para mim. Então, isso é uma citação de citação. Vamos ver agora como é que eu coloco a citação de citação incluída na sentença. Vou primeiro trabalhar com você com uma citação indireta. Tá? Lembra da citação indireta? A diferença da citação direta é que ela não precisa ter a página. Então, lá você encontrou um texto, e aí você vai colocar da seguinte maneira. Aí vai aparecer uma nova palavrinha latina. Apud. Quer dizer, citado por. Mas nós usamos apud de acordo com as normas que nós estamos cumprindo, seguindo. Então, veja no exemplo aí. Segundo Mendes, abriu parênteses, 1925, vírgula, apud Anderson, vírgula, 2003. A interação e a comunicação entre as crianças são as consequências mais evidentes da linguagem, sendo, portanto, a palavra a grande possibilidade de exteriorização da vida interior e, desta forma, a possibilidade de corrigir ações futuras. Então, veja, segundo Mendes, o Mendes está no texto, está no início da frase. Então, Mendes é maiúsculo e minúsculo, Mendes. Abriu parênteses, você vai colocar o ano do Mendes, que é de onde você tirou o trecho. O ano dele, 1925, vírgula, apud. Agora você vai colocar onde é que você está lendo. Eu estou lendo no Anderson de 2003. Encontrei o Mendes de 1925. Mas é ótimo esse 1925 que está aqui do Mendes. Eu preciso dele. Só que você está lendo no Anderson. Então você coloca apud, Anderson. Agora veja, tudo que está entre parênteses, eu falo, repito, sempre letra maiúscula. Então, segundo o Mendes está maiúsculo e minúsculo, ele está fora do parênteses. Abriu parênteses, 1925, vírgula, apud, o Anderson já entra com letra maiúscula. Está vendo? Anderson, vírgula, 2003. E tem um detalhe, quando você for para as referências, você não vai colocar o Mendes, que você não tem. Você vai colocar o Anderson nas suas referências. Você não vai colocar o Mendes. Agora, exemplo de citação indireta no final da sentença. Veja que aquela hora que nós vimos, voltando, o Mendes estava fora do parênteses, mas ele estava dentro da sentença. Estamos falando, segundo Mendes. Agora veja, acabei o assunto e vou colocar os autores. Então veja, citação indireta, continua sem a página, no final da sentença. A comunicação entre as crianças são as consequências mais evidentes da linguagem, sendo, portanto, a palavra a grande possibilidade de exteriorização da vida interior e, desta forma, a possibilidade de corrigir ações futuras. Abre parênteses, Mendes, está vendo? Estava em minúsculo, agora há pouco. Agora está no final da sentença, dentro do parênteses. Mendes, vírgula, 1925, vírgula, apud, o apud, letra sempre minúscula, igual eu falei do etial. O apud, letra minúscula, e tem um detalhe aqui, você vai colocar sempre em itálico. O apud é itálico, tá? Então, apud, Anderson, 2003. Veja, tudo dentro do parênteses, tudo com letra maiúscula. Então, Mendes, 1925, apud, Anderson, 2003. Então, quem estiver lendo o seu trabalho, quem estiver acompanhando a sua pesquisa, vai saber que você não tinha o Mendes, mas você leu do Mendes no Anderson. Então, isso é
uma citação de citação indireta no final da sentença. Agora, vamos ver uma citação de citação direta incluída na sentença. Lembra da citação direta? Citação direta, ela vai ser com o ano e com a página. Você não pode colocar só o ano do autor. Então veja aqui o exemplo. Conforme assinala Schumpeter, abriu parênteses, 1983, página 54, Apud, Degen, 1989, P.21. Então veja, o Schumpeter está no artigo do Degen. Ele está lá, o artigo está lá. E o Degen citou, inclusive, que página que ele leu do Schumpeter. E você gostou daquela frase, que é transcrever aquela frase exatamente igual para o seu trabalho. Então, o empreendedor é o agente do processo de destruição criativa, que é impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, constantemente criando novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados, implacavelmente sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros. Esse é o trecho que você trouxe e que o Degen já tinha também escrito. O Degen copiou o trecho também. Só que quando o Degen fez, ele fez como se você estivesse fazendo pela primeira vez. Você vai colocar o ano e a página daquele autor. Aí quando você pega, lá já está com ano e página, no Anderson. Então você transfere para você também, Schumpeter, 1983, página 54. Apud, Degen, 1989, página 21. Então na página 21 do Degen, eu vou encontrar esse trecho que foi falado, foi escrito pelo Schumpeter. Vocês entenderam? Você entendeu direitinho? Você veja, você está citando um autor que você não teve acesso, que é o Schumpeter, mas ele está no Degen. Só que no Degen, ele foi colocado também como citação direta. O que ele vai ter que ter posto lá? O ano e a página. Ah, você quer? Quero. Então você vai levar o ano e a página também. Vão ficar tudo junto. Então fica aqui, conforme assinala Schumpeter, 1983, P.54, Apud, Degen, 1989, P21. Para você ver que você não errou, para você ver que não está errado, sempre a data do primeiro nome que aparece, do primeiro autor, é menor que a data, que o ano do autor que você leu, que está aparecendo em segundo ali. Você leu, olhou, Schumpeter 83, Degen 89. Então, foi no 89 que foi lido Schumpeter, porque a data primeira vem em 83, depois vem o Degen em 1989. Agora, vamos ver de uma outra maneira, quando o autor está citado na final. Então, veja, você tem, na atualidade, muito se tem, ou tem sido discutido, sobre o papel do empreendedor. Essa é uma frase que você vai abrir a sua citação direta, que na realidade é uma citação de citação. Então você pôs ponto lá, começa com O maiúsculo aqui. Ó. O empreendedor é o agente do processo de destruição criativa, que é o impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, constantemente criando novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados, implacavelmente sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros. Acabei a frase. Olha o parênteses. Schumpeter, vírgula, 1983, página 54, Apud, Degen, 1989, vírgula, P.21. Está vendo? Está tudo entre parênteses. A diferença do outro é que ele não estava, o Schumpeter estava fora do parênteses. Agora eu tenho no final da sentença. Tudo em maiúsculo. E eu estou carregando o Schumpeter, o ano e a página, que eu já tinha visto no caso do Degen. E aí eu coloco Apud, quer dizer, foi citado por Degen, em 1989, na página 21. Se eu for na página 21 do Degen, na página 21, eu vou encontrar a citação do Schumpeter, que estava na página 54 dele, Schumpeter. Está entendido? Acho que agora você ficou mais claro, né?
Com os exemplos sempre fica bem mais claro o que a gente fala. O importante é ressaltar, como eu já falei, eu vou ressaltar novamente, que nos exemplos dados, somente o autor consultado estará nas referências bibliográficas ao final do trabalho. Ou seja, só coloca nas referências o autor que você realmente leu. Aquele outro que foi citado por esse autor que você leu, ele não entra. Então você veja, é importante você salientar. Vamos voltar aqui. Vejam, você tem, conforme assinala Schumpeter, aqui na citação direta, incluída na sentença. Tá? Então você tem o Schumpeter, essa parte de citação é muito importante a gente rever, solidificar bem, sedimentar, porque muitos artigos que você vai pegar têm as referências, tem o autor citado no texto. Tá? Só que você vai nas referências, você vai encontrar o nome daquele autor, o ano e a referência dele. Só que às vezes você não acha, você não encontra. Então você vai ser obrigado a usar o apud. Agora vejam, não abusem. Esse é um conselho que eu dou para você. Você não pode abusar de apud, você não pode abusar de citação direta, longa ou curta, senão dá a impressão que você fez uma colcha de retalhos. Você copiou um trecho, pôs o autor de quem você copiou. Aí você faz o trecho seguinte, põe o nome do autor que você copiou. Então fica uma copiação. Então você copiou tudo um atrás do outro, não tem sentido, não é bom, não é importante para o seu trabalho. O seu examinador já vai dizer o que ele fez. Ele copiou trechos de diversos autores. Isso não pode. Então você vai estar sempre fazendo assim. Fazendo citação indireta, seja com o autor no início, seja com o autor no final. Vai estar sempre fazendo a citação direta, com o autor no início, com o autor no final, para que você possa redigir o seu trabalho. E como eu falei, ele vai ficar agradável, vai ficar de uma leitura muito interessante e você vai conquistar o seu objetivo. Tá? Hoje você viu, então, as citações que você vai usar com bastante quantidade, com bastante certeza no trabalho que você vai estar escrevendo. Tá bom? Vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje e você terá aula na continuidade na próxima aula. Muito obrigado.